Queridos, o Evangelho de João, no capítulo de número 8, ouça o que eu vou te dizer. Nós vamos continuar falando um pouco aqui do amor de Deus, amém ou não? Amém ou não? No início não, né? Vou te contar um pouco assim, de umas experiências que eu tive no meu ministério, e eu queria que você abrisse seu coração para entender, amém? Eu tive uma fase no início do meu ministério, chamada de fase da arrogância. Sabe o que é uma pessoa arrogante? Amém ou não? Arrogante é aquela pessoa que sabe, é aquela pessoa que acha que sabe tudo. É aquela pessoa que acha que só ela que tem razão. E eu no início do meu ministério, irmão, eu tive essa fase na minha vida. Eu achava que eu era o cara. Entendeu ou não? Amém ou não? Vocês estão comigo? Vocês estão... Tem crente aqui hoje, amém ou não? Passou um tempo, irmãos, e eu descobri uma verdade muito grande, que verdadeiramente eu era o cara. Claro, porque eu sou filho de Deus, amém ou não? Então eu não sou o cara por causa de mim não, eu sou o cara por causa dele. Mas há uma diferença muito grande, porque antes eu achava que eu era o cara por causa de mim. Falava, eu sou o cara. E depois eu pensava assim, poxa, eu aprendi que eu sou o cara porque eu sou filho de Deus. Mas entendo, então você é o cara também, amém ou não? Antes que você fique me olhando com essa cara. Você é o cara também. E você, mulher, você é a cara. Então preste bem atenção. Eu tive um momento assim na minha vida, em que eu tive algumas atitudes muito prepotentes. Não era com outras pessoas, era comigo mesmo. Na minha maneira de pensar, na minha maneira de achar. Vou te contar uma delas. Por exemplo, eu achava um absurdo, eu como pregador, eu usar um livro de um outro autor para poder fazer uma mensagem. Eu achava isso um absurdo. Por quê? Porque eu pensava que eu tinha que extrair todas as mensagens da Bíblia. Olha que ignorância da minha parte. E aí eu rejeitava o conhecimento e as experiências e o aprendizado de muitos homens de Deus na história. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Aí, passou um tempo, a arrogância cresceu. Quando eu vi alguns pregadores que só pregavam a mensagem, Jesus te ama. Qual a mensagem? Eu falava, isso aí é pregador sem conteúdo. Porque pregador que tem conteúdo, ele prega as coisas profundas de Deus. E depois eu descobri que isso era arrogância. Por quê? Irmãos, eu já estou aqui há 3 semanas dizendo que Jesus te ama, amém ou não? E hoje eu vou dizer de novo que Ele te ama, amém ou não? Mas isso é fruto da nossa arrogância, porque a gente acha que mensagem boa é aquela que vem das galáxias, amém ou não? É aquela revelação que vem, que você fala. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a coisa que o ser humano mais tem necessidade de saber é que ele é amado de Deus, amém ou não? Ele é amado pelo Pai. Porque quando nós temos a ciência de que nós somos amados, nós encaramos a vida de maneira diferente. Por quê? Porque você se considera um amado. Amém? Tem alguém que já amou alguém aqui na vida? Levante a mão, só quem já amou alguém. Você que não levantou a mão, eu vou entender que você nunca amou ninguém, não tem problema não. Mas alguém já amou alguém aqui na vida, amém ou não? Quando você ama, o que você faz? Hein? O que você faz? Fala, Ariel. O que você faz quando você ama? Quando você amou o Alex, o que você fazia por ele? Ah, você ama ainda? Fazer o quê, né? O que você fazia por ele? Você dava flores para ele? Não. Era ele que te dava flores. Amém. Mas você vê que quando a gente ama, irmãos, a gente quer dar coisas para as pessoas, a gente quer abençoar. É verdade ou não? A gente torce pelo sucesso dessa pessoa e nós somos amados de Deus, amém ou não? Parece uma coisa assim muito simples, mas querido, então, se você se sente tão amado e você tem isso como tão certo na tua vida, por que você ainda é tão inseguro? Por que você ainda é tão medroso? Por que você se desespera tanto quando as coisas não estão saindo do jeito que você achava melhor? Aqueles que são amados, eles confiam, eles dizem, olha, existe um Deus que me ama, e nada muda isso. Quantos estão comigo aqui, digam amém. Então hoje eu quero falar um pouquinho mais desse amor de Deus, amém ou não?
Quantos aqui são amados? João capítulo 8 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e de manhã cedo voltou novamente ao templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Diga comigo assim: adultério. Diga mais uma vez: em adultério. E pondo-a no meio, disseram a ele: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olha que coisa interessante. Essa mulher, de João capítulo 8, ela foi apanhada em flagrante, irmãos. Ou seja, na cena do crime. Ela foi apanhada no ato do adultério. Quantos conseguem me entender no que eu estou falando aqui? Amém ou não? E aí eles continuam dizendo: ora, na lei nos ordenou Moisés apedrejar tais mulheres. Então, na lei, qual era a condenação dessa mulher? Ser apedrejada até a morte. Amém ou não? Eu estou explicando aqui porque às vezes existem pessoas que estão vindo pela primeira vez, e talvez seja a primeira vez que você está tendo um contato com esse texto. Para nós, que já temos um pouquinho mais de caminhada, é um texto que nós lemos com frequência. Mas olha o que diz assim: na lei ordenou Moisés que essa mulher fosse apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Ou seja, Senhor, Moisés mandou que apedrejasse. E o Senhor, o que o Senhor fala? Aí ele disse assim: isso diziam a eles para tentá-lo, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como, porém, insistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ouvindo eles isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher no meio, onde estava. Erguendo-se Jesus, perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Em outra versão diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Amém, irmão? Glória a Deus, amém? Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto é muito conhecido. A Bíblia diz que Jesus, ele sobe ao Monte das Oliveiras. Eu não sei se você conhece o contexto desse texto, mas se você for ler o capítulo 7 de João, você vai ver que aqui, nessa ocasião, estava findando a festa dos tabernáculos. Era o encerramento da festa dos tabernáculos. Jerusalém, queridos, preste atenção nisso, provavelmente estava muito movimentada. Eram pessoas desmontando suas barracas, eram peregrinos, pessoas vindas de outras cidades, eram estrangeiros que certamente estavam se ajustando para ir embora, se ajeitando. A cidade estava num clima de fim de festa, amém ou não? Amém ou não? E nessa noite que essa mulher cometeu o adultério, era a última noite da festa. A festa estava encerrando. E eu acredito, querido, que essa mulher, ela deve ter tido alguma fraqueza, alguma situação dentro dela que a levou a pecar. Ela não resistiu e ela teve um caso. E eu digo para você, querido, de coração, ela de fato cometeu um adultério. Se você for ler esse texto, se você for pesquisar o que os entendidos da Bíblia falam, eles defendem a tese que o adultério que essa mulher cometeu não foi porque ela se relacionou com um homem casado, não, irmãos. O adultério aqui é porque ela era casada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Por que eu quero enfatizar isso, irmão? Porque preste bem atenção. Uma mulher, para se envolver com um homem casado, uma mulher que não é casada e ela se envolve com um homem casado, é uma mulher que a gente já vê que não dá para você esperar muita coisa. Mas agora ela era casada, ou seja, isso tornava, na minha visão, eu tenho esse entendimento, tornava algo pior.
ela era casada e ela se envolveu com outro homem. E para piorar a situação, o que aconteceu? Preste bem atenção. Da mesma forma que se fosse um homem casado se envolvendo com uma mulher. Eu não sou machista, amém ou não? Amém ou não? Quando vocês ficam quietos assim, irmão, vocês me dão um arrepio. Eu fico com medo, porque eu fico tentando imaginar o que está passando na cabeça desses cidadãos do céu. Cidadãos, né? Ou cidadãos? Dãos. É esse povo do céu. É isso. O que está passando na cabeça desse povo do céu? Então você responde. Então o que acontece? Aquela mulher, ela era casada, ela tinha o seu marido, e ela estava, querido, traindo o seu marido com um outro homem. E a Bíblia diz, querido, que aconteceu o quê? Ela foi apanhada em um flagrante ato de adultério. Ou seja, ela não foi levada até Jesus porque alguém suspeitou que ela estava cometendo um pecado. Não foi isso. Ela não foi levada até Jesus porque a irmã Mariquinha da esquina ouviu falar da Joaninha da rua direita que ela estava cometendo adultério. Não! O negócio foi mais embaixo, irmão. O que aconteceu? Ela foi pega em flagrante ato, ou seja, foi pego no ato. E aí, diz a Bíblia, querido, que aqueles homens que pegaram aquela mulher, eles seguram aquela mulher e eles levam aquela mulher e começam a arrastar aquela mulher pelas ruas de Jerusalém. E nesse meio termo, Jesus ele já havia descido do Monte das Oliveiras, onde ele tinha ido orar. Preste atenção nessa palavra. Você vai entender coisas tremendas aqui. Jesus ele já tinha descido e a Bíblia diz, querido, que Jesus ele estava no templo ensinando a palavra. Certamente ele estava pregando acerca do reino de Deus para alguns peregrinos que estavam ali, alguns estrangeiros que estavam indo embora. Jesus estava ministrando a palavra para eles. Amém ou não? Só quem está acordado aí diga glória a Deus. Então, ouça bem. Segundo alguns estudiosos, Jesus ele estava na parte do templo que seria perto da tesouraria do templo. Amém ou não? Amém ou não? Você acha assim, pastor, o que isso tem a ver? Você vai entender lá na frente. E aí ele começa a pregar, a multidão chega, de repente, irmãos, começa aquele show de horrores. Você imagina o que é aqueles homens agarrando aquela mulher, uns puxando pelo cabelo, outros puxando pelo braço, e a mulher envergonhada, talvez resistindo, sendo arrastada. Quando ela chega diante daquele pátio que ele estava, jogam a mulher no meio daquele pátio, a multidão ali, Jesus olhando aquela cena, os acusadores presentes, e ele chega e fala assim: mestre! Que hipocrisia, não é verdade ou não? Você vai chamar de mestre alguém que você está querendo matar? Porque eles queriam matar Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Eles começaram com a hipocrisia danada. Eles disseram assim: mestre, na lei de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério, ela era apedrejada até a morte. E você? O que o Senhor nos diz? Sabe o que a Bíblia diz? Que eles estavam perguntando isso, não era porque eles eram muito zelosos com a lei de Moisés, não, irmãos. Eles não estavam preocupados com a lei de Moisés, porque a Bíblia diz, querido, que eles estavam querendo arrumar um meio de armar para Jesus, para que ele fosse morto. Porque, ouça bem, ouça-me, se eles estivessem de fato preocupados com a lei de Moisés, a pergunta é: cadê o bonitão da história? Cadê o homem zarrão lá, que estava envolvido com a mulher casada? Por que não pegaram ele também? Você já parou para se perguntar isso? Por que só levaram? Adultério se comete sozinho, irmão? Hein? Só se for por pensamento. Jesus falou o seguinte: se passar uma mulher, se olhar, irmão, no coração, você já cometeu adultério. Só esse adultério que você comete sozinho, amém ou não? A mulher passa, você olha e você fala: adulterei. Esse foi sozinho. Tá certo ou não? Agora, o ato mesmo, você precisa de alguém. Amém ou não? Então cadê o homem? Porque pela lei esse homem também deveria ser apedrejado. Mas eles não estavam preocupados com a lei. O objetivo ali era armar para Jesus. E eles estavam querendo fazer com que Jesus transgredisse alguma das 3 leis, vamos dizer assim. Primeiro delas, a lei de Moisés. Por quê? Se Jesus chega e diz assim: olha, presta atenção, não mata ela não,
Aí eles iam acusar Jesus de quê? Está violando a lei de Moisés. Esse cara é um herege. Ele está dizendo que Moisés não vale nada. Estão comigo, amém ou não? Segunda lei que eles estavam desafiando Jesus para acabar e afrontar a lei de Roma. Por quê? Porque Israel estava debaixo do governo romano, amém ou não? E toda província que estava debaixo da autoridade de Roma, eles eram proibidos de executar a pena de morte. Então se Jesus chega e fala assim, ó, mata essa desgraçada, o que eles iam falar? Lá, está violando a lei de Roma. Por quê? Porque aqui Israel está debaixo do governo de Roma, então a gente não pode condenar ninguém à morte. Ele condenou, mata ele. Olha que sinuca de bico. E qual a terceira lei que eles queriam que Jesus violasse? A lei do povo. Porque o povo queria o quê? Que Jesus fizesse o quê? Jesus estava pregando o amor, pregando a graça, pregando o perdão. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Aí de repente Jesus chega e fala assim, ó, não, dá umas pedradas nela que ela merece. Como é que ia ficar no meio do povo? O povo ia falar assim, mas ele prega uma coisa, mas na hora de pôr em prática ele faz o quê? Outra. E aí? Mestre, na lei Moisés mandou matar. E o Senhor? O que o Senhor nos diz? A Bíblia diz que Jesus ele se inclina e ele começa a escrever no chão. Amém ou não? Quem souber o que Jesus escreveu vai ganhar um lanche hoje na cantina de graça. Alguém aqui sabe? Alguém? Dou-lhe uma. Calma, gente, um de cada vez. Dou-lhe duas. Tá ficando bom. Dou-lhe 3. Ninguém sabe. Nem eu. Ninguém sabe o que ele escreveu. Mas uma coisa eu quero te dizer. Eu estava lendo um livro muito tremendo. E o autor, ele disse nesse livro o seguinte: que o local onde Jesus estava, ouça isso que se aprofunda, irmãos, não era um pátio perto da tesouraria do templo, sim ou não? E ele disse que ele teve em Jerusalém, nesse pátio. Quando eu fui lá, eu não tive a oportunidade de ir, mas ele teve nesse pátio. E ele disse o seguinte: que no chão desse pátio não tem terra, é de pedra. E aí? Imagina ele passando o dedo na pedra. Será que ele estava escrevendo alguma coisa na pedra? Sim ou não? Hein? Será que ele tinha uma unha assim meio Wolverine? Será? Sim? Não. Mas então por que ele abaixou e começou a passar o dedo na pedra? Hein? Sabe por quê, irmão? A lei, que é o ministério da condenação, ela foi escrita em quê? Em pedras. Pelo dedo de Deus. Ele estava dando uma mensagem, passando o dedo na pedra. Eu sou o Senhor da lei. Sou eu. Aí ele se levanta e diz assim: aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu imagino aquela mulher assim, ó. Daqui a pouco ela começou a escutar: tum, 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 tum. Por quê? O pessoal começou a largar pedra, querido. Começou a largar pedra. Um por um. Do mais velho para o mais moço. E por que a Bíblia diz que é do mais velho para o mais moço? Se alguém tem uma ideia? Porque quanto mais velho, a gente acha que é mais sábio, mas é mais pecador. É porque tem mais dia de pecado nessa terra, amém ou não? Sim ou não? Ué, é simples. Imagina uma pessoa que cometa 2 pecados por dia. Quantos? Com 15 anos, quantos pecados ela cometeu? 30. Ah não, por dia não, por ano, vamos por ano. Por ano, 2 pecados por ano. Com 15 anos, quanto que ela cometeu? 30. E quando ela tiver com 60 anos, quantos pecados ela cometeu? 120. Então você entende por que começou a largar as pedras dos mais velhos? Sim ou não? Amém ou não? Aí começou a jogar tum, 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 tum. E todo mundo foi o quê? Embora. Amém ou não?
Amém ou não? Glória a Deus. Até agora é só a introdução, quero que você entenda agora. Ficou o quê? Jesus e quem? Hein? Ficou Jesus e quem? Então diga comigo assim, ficou Jesus e a mulher. Aí eu pergunto para você, Jesus tinha pecado? Sim ou não? Eu sei que vocês já sabem disso, irmão. O que ele podia fazer? Agora é comigo, tá, minha filha? Ó, não vira não, não corre. Não corre que eu sou bom de mira. Jesus não podia ter feito isso, sim ou não? Ele poderia chegar e falar assim, agora quem não tem pecado vai te atirar a primeira pedra. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter matado aquela mulher, ele podia ter condenado aquela mulher, ele podia ter acusado aquela mulher. E a Bíblia diz, ouça isso, que ele chega para a mulher e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém. Ela, ninguém, Senhor, ninguém te condenou, ninguém te condenou. Aí ele poderia, mas eu te condeno, eu te condeno. Você é uma pilantrinha, você fez coisas que não deveria fazer, eu te condeno. Foi isso que Jesus fez? Por que ele não fez isso? Porque o ministério da condenação é o ministério da lei. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 3. Abra a tua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 3. Em nome de Jesus. Olha para você entender a diferença da lei para a graça. Eu sei que eu já preguei isso na conferência, mas a gente vai ficando velho e gosta de pregar as coisas de novo. Versículo 6. Segunda Coríntios 3:6, quem achou diga amém. Olha o que está escrito, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então preste bem atenção, nós somos ministros de uma nova aliança. Agora imagina como que nós seríamos ministros de uma nova aliança se o Senhor desse uma pedrada na testa daquela mulher. Que ministro nós seríamos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Mas a minha pergunta é, ainda tem ministro da antiga aliança entre nós, sim ou não? Que na primeira oportunidade dá uma na testa do cidadão, sim ou não? Irmãos, deixa eu falar uma coisa que você olha para mim. Ei, olha o que Paulo está falando aqui. Ele diz assim, ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, vivifica. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente, querido, que quando lê esse texto fala assim, é por isso que eu não leio a Bíblia. Por quê? A letra mata, pastor. É por isso, a letra mata, eu não leio. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, querido, preste bem atenção. A letra, se você for pegar esses caracteres pretos impressos numa folha branca, se você não entender a vida desses textos, isso pode ser realmente ministério de morte para você. Mas você precisa entender, querido, o Espírito, porque é o Espírito que vivifica, amém ou não? E aí Paulo continua dizendo o seguinte, se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, veio com glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, glória que desvanecia, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Aí olha o que Paulo fala, porque se há glória no ministério da condenação, muito mais abundante glória é o ministério da justiça. Então ouça o que eu estou dizendo. Paulo aqui, ele compara a lei a três coisas. Primeiro, pedra, morte e condenação. Vocês entenderam, amém ou não? Diga comigo, pedra, morte e condenação. Aí eu pergunto para você, o que estava acontecendo ali? O que estava prestes para acontecer com aquela mulher? Pedra, condenação e morte. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, amém ou não? Era verdadeiramente a aplicação da lei. Se Jesus desse uma pedrada naquela mulher, a graça não existia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Então a Bíblia diz, querido, que Jesus, ele acabou com pedra, condenação e morte ali. Hoje não vai ter condenação, hoje não tem pedrada e hoje não tem morte. Por quê?
Porque ele diz assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, filha, ninguém. Então Jesus disse assim: nem eu te condeno. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Jesus disse, nem eu te condeno. Você sabe o que é o mais maravilhoso disso, irmão? É que aquele que tinha tudo para condenar, aquele que tinha a legalidade para condenar, ele não condenou. Agora, irmão, olha para mim, preste bem atenção. Aquele que tinha tudo para condenar, não condenou. Mas fala a verdade para nós, como é que nós estamos hoje em dia aí no meio evangélico? Palavra de púlpito normalmente é o quê? Hein? Condenação. Ó, seu miserável, faz isso que você vai para o inferno. Já condenou o cara. Sim ou não? Aí a gente chega e fala assim: não, filho, você não vai para o ingresso, você não vai para o inferno. Você não tem mais o ingresso do inferno. Você não tem. Por quê? Porque Jesus, ele já pagou suas dívidas na cruz do Calvário. Aí o pessoal fala assim: esse evangelho aí é água de salsicha, pastor. Isso é muito barato. Não, não é barato, é de graça. É diferente. Quantos estão comigo, digam amém. Aí, querido, o que acontece? As pessoas, querido, têm se pregado muita condenação. Por quê? Porque a gente supõe, ouça isso, que condenação produz santidade. É verdade ou não? Ei! Se a igreja fizer isso, está todo mundo condenado. Aí o pessoal acha que vai acontecer o quê? Então ninguém vai fazer. É verdade ou não? Irmão, tem crente aqui ou não? Eu estou com a sensação de que eu estou pregando para ninguém. Vocês estão comigo, amém ou não? Aí o que acontece? As pessoas acham que é esse tipo de coisa que provoca a santidade. É você chegar para o sujeito e falar assim: meu irmão, o negócio é o seguinte, se você fizer isso, você está lascado. Deus vai pesar a mão sobre a tua vida. O que acontece? No dia seguinte, você amanhece com a gripe, você fala: já começou a pesar. O negócio está ficando esquisito aqui, Senhor. Olha, eu nem fiz, Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Já começa a pesar. Aí a pessoa começa a ficar o quê? Atormentada. É verdade ou não? Ih, meu Deus, eu fiquei gripado hoje. O pastor falou ontem no culto que se acontecer isso, Deus vai pesar a mão. Eu já amanheci gripado, minha mulher ainda bateu com o meu carro. É o juízo de Deus. Aí como é que esse crente vive, irmão? Hein? Atormentado. Aí depois ele vem no culto de domingo e canta: Deus me ama. Que amor é esse, irmão? Estou correndo desse amor. O amor de um Deus que quando eu faço algo que desagrada a Ele, Ele faz eu ficar gripado, ainda faz minha mulher bater de carro. Que isso? Eu estou fora desse amor, querido. É igual um irmão aí que eu conheci, amigo de um outro irmão da igreja que eu não posso falar para ninguém, que é o Tolito. O quê? O irmão que eu conheci aí, amigo do Tolito, não é o Tolito. Que ele falou que ele tinha uma moça que namorava ele, e ele falou assim: e pastor, ela me batia. Eu falei: eu acho tão legal, porque o cara fala isso tão natural. Ela me batia. Irmão, se uma mulher me bater, eu acho que é o fim. Eu vou procurar a Lei Maria da Penha. Eu vou procurar, pessoal, essa mulher está me batendo. Mas ele apanhava feliz, irmão. Ele apanhava, a mulher dava uma coça nele, ele apanhava. E eu falei assim: mas por que você não largou dela? Porque ela não deixava. Você está entendendo ou não? O mistério, amém ou não? Quantos estão comigo aqui, digam amém. Você está entendendo o que eu estou te falando? O cara apanhava, e aquele negócio, e ela dizia que amava. Só que tem crente que está tendo esse tipo de relacionamento com Deus. Deus me bate pra caramba, mas Ele me ama. Irmão, olha só para mim, só um minuto. Ei, eu quero declarar que é chegado o fim de mensagens atormentadoras, irmãos. Amém ou não? Por quê? Porque pastor atormentado atormenta a igreja. E eu já fui atormentado. E eu já atormentei muita gente, amém ou não? Essa é a grande verdade. Mas hoje eu estou caminhando, querido, na vibe que Jesus me ama. Amém ou não? Amém ou não? Mas você sabe o que eu fico mais de bobeira? É que os crentes, eles estão atormentados. Por que os crentes estão atormentados, irmão? Porque crente é um povo que gosta de apanhar, é verdade ou não? Gosta. Se o pastor chega aqui e fala assim: olha, seus miseráveis, raça de víbora, você é um pecador do inferno. O cara, ui, bate, papai. É assim ou não é?
Que culto gostoso, irmão. Gostoso, te chamou de miserável, te chamou de infeliz, falou que você vai para o inferno, e você fala, ai que coisa, ai, ui, que glória esse culto. Irmão, isso não é glória não. Jesus, ele disse assim, olha para mim. Jesus disse assim para aquela mulher, nem eu te condeno. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Uma mulher que há poucos minutos estava na cama traindo o marido com outro homem. Fala a verdade, irmão. Fala a verdade, olha para mim aqui. Ei, crente. Imagina, nós estamos no culto aqui, amém ou não? Só imagina, faz de conta que a gente está no culto, tá? Amém ou não? Daqui a pouco tá lá os diáconos nossos lá, o Washington e o Luizinho. Daqui a pouco eles pegam uma mulher, começam a arrastar, puxa pelo cabelo, traz ela aqui e fala, pastor Fábio, essa mulher acabou de ser apanhada em adultério. E aí, irmão? O que eu ia fazer? O que nós íamos fazer? Junta os presbíteros, vamos orar, sai, pomba gira dela, que não sei o quê. Olha essa miserável. Era assim ou não é? Aí imagina, eu chego para ela e falo assim, olha, eu não te condeno não. O que o pessoal ia... O que ia ser notícia do gato preto amanhã? Fala a verdade. Esse pastor aí, ó, tá criando uma seita. É verdade ou não? Lá pode tudo. É assim ou não é? Sim ou não? Mas Jesus, ele fez exatamente isso. Aquela mulher, irmãos, ouça o que eu estou te falando aqui. Naquele momento, ela ainda estava com o cheiro daquele homem. Jesus olhou para ela e falou assim, olha, nem eu te condeno. Amém? Agora, Jesus agiu assim só com ela, irmão, sim ou não? Como foi com Pedro? Pedro, certa vez, Jesus está lá naquele momento de aflição, Pedro chega, olha para mim. Eu estou achando os crentes hoje muito distraídos. Olha para mim. Pedro chega e fala assim, Senhor, ainda que todo mundo te negue, ainda que todo mundo te abandone, eu jamais te abandonarei. É verdade ou não é? Sim ou não? Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar o quê? 3 vezes. Amém ou não? Amém? E o que aconteceu? Pedro negou Jesus, sim ou não? Negou? Aí como é que Pedro ficou? Mauzão, é verdade ou não? Até desviou do propósito, voltou a pescar. Amém? Jesus fala assim, eu vou restaurar esse camarada, eu vou dar uma segunda chance para Pedro. Amém ou não? Ele vai lá no mar da Galileia, ele prepara aquele peixinho, aquela coisa. Quando Pedro descobre que era o Senhor que estava lá na beira do lago, o que o Pedro não fez? Estava lá no barco, o que ele fez? Pulou na água e saiu o quê? Correndo na direção do Senhor Jesus, é verdade ou não? Quantos aqui já leram esse texto aqui? Digam amém. Irmão, não fica quieto não, que me dá agonia e dor. Então, Pedro sai correndo na direção de Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, o que Jesus fala? Eu te falei, Pedro. Fala aqui. O que eu falei que ia acontecer? Pedro, volta aqui. Não volta para o barco. O que aconteceu, Pedrão? Por que você me negou, Pedro? Jesus fez isso? Sim ou não? Momento nenhum. O que Jesus fez? Pedro, você me ama? Irmão, imagina o sujeito te nega 3 vezes. Seu discípulo te nega 3 vezes. Você teria coragem no seu primeiro encontro com ele chegar para ele e falar assim, você me ama? Você teria? Fala a verdade. Eu não. Falei, esse miserável tem que ir para o inferno. Isso não é crente. Entendeu? Mas, o que Jesus falou? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então, cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro sai daquele lugar, irmão. Ele tem a experiência de Pentecostes.
Na primeira pregação que Pedro faz, 3.000 almas se convertem. Você está entendendo? Mas aí eu pergunto para você, em que momento aqui houve condenação? Acusação? Em que momento? Em que momento? Jesus chega para Pedro e fala assim: ei Pedro, lembra? Dá a cantadinha do galo para lembrar, lembra? Lembra alguma coisa? Você quer ver uma outra passagem, irmãos? Filho pródigo. Quem aqui é pai? Levante a mão. Amém? Imagina, você trabalha a sua vida inteira, você constrói sua fortuna. Daqui a pouco eu vou falar com eles. Antes era nós que atrapalhava eles, agora é eles que estão. Olha aí que glória. Aí o que acontece? Você trabalha a vida inteira para a sua fortuna. Daqui a pouco chega aquele menino, playboyzinho, criado com todinho. Aquele menino da geração Xbox, cheio de calo no dedo, de tanto segurar a manete. Chega para você e fala assim: papai, eu quero a minha parte da herança. Hein? Em outras palavras, estava falando: pai, eu quero que você morra. Me dá meu dinheiro logo, pai. Meu dinheiro vale mais do que você. A Bíblia diz que o pai, o que que faz? O pai dá o dinheiro, amém ou não? Sim ou não? Aí o menino foi, ele saiu. E ele fez um investimento na Bolsa de Valores, nas ações da Petrobras. E aí o que aconteceu? Descobriu o petrolão. As ações caíram e ele faliu. Foi isso que aconteceu? Sim ou não? Então o que aconteceu? Esse menino fez o quê? Ele gastou todo o seu dinheiro dissolutamente, ou seja, bebendo e prostituindo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? O cara gastou o dinheiro com mulher na farra. O cara pegou o dinheiro dele e fez festa todos os dias com o dinheiro do papai. Até que ele cai em tamanha miséria que ele começa a trabalhar cuidando de porco. E ali ele cai em si e diz assim: vou voltar para minha casa, porque na casa do meu pai os empregados eles estão melhores do que eu. Quantos estão comigo aqui ainda? Digam amém. Quando ele está voltando para casa, a Bíblia diz que o pai o vê de longe. O pai o vê de onde, irmãos? De longe. Pela lei de Moisés, o filho rebelde ele tinha que ser morto a pedrada. Aquele menino ele já estava condenado à morte pela lei. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Porque na lei de Moisés e Deuteronômio diz que o filho rebelde que não tem conserto, que envergonha o pai, que morra a pedrada. E detalhe, o pai estava na fazenda. A fazenda naquela época era assim: a casa aqui e as casas dos colonos e as plantações eram na frente da fazenda. Ou seja, quando aquele menino apontou de longe, que ele veio andando, ele teria que passar pelos colonos. Quem estava aqui na administração da paternidade o ano passado sabe do que eu estou falando. Pela lei, aqueles colonos, aqueles homens, eles poderiam pegar as pedras e matar aquele garoto. E o que o pai faz? O pai sai correndo na direção daquele menino. E quando ele chega naquele menino, ele diz, a Bíblia diz que ele abraça e beija. Diga comigo assim: abraça e beija. Diga mais uma vez: abraça e beija. Diga mais uma vez: abraça e beija. O que significa isso? Não sei se vocês se lembram. Primeira coisa, quando aquele homem sai correndo na direção do filho, ele já começou a quebrar tudo quanto é regra. Por quê? Porque um homem na posição daquele pai, financeiro e da idade dele, nunca corria. Segunda coisa, esse homem ele teve que se expor à vergonha, porque naquela época não tinha calça comprida. Eles andavam com aquelas túnicas. Ele teve que levantar a túnica e sair correndo. Ele se mostrou suas partes baixas. E quando ele chega diante do filho, a Bíblia diz que o filho já vem com o discurso pronto. Pronto: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me receba como um dos seus escravos. Olha que coisa. Aí o pai ele sai correndo, chega diante do filho e fala: sobrou alguma coisa? Foi isso que o pai fez? O pai sai correndo, chega assim: e aí, gastou tudo, filho? E agora? Como é que nós vamos fazer? Dinheiro, ó. Pai faz isso. O
que o pai faz? Hein? Abraça e beija. E a ordem dos textos na Bíblia tem significado. Eu posso ouvir um amém? Por que a Bíblia não diz que ele beijou e abraçou, mas diz que ele abraçou e beijou? Vou te explicar o porquê. Quando um escravo encontrava com seu senhor, ele tinha que se prostrar no chão e beijar os pés do seu senhor. Quantos estão comigo? Digam amém. Quando um filho, alguém, um empregado que não era um escravo, ou alguém de menor posição, um filho não, alguém de menor posição, encontrava com alguém de maior posição na sociedade, ele chegava, ele se curvava e beijava a mão. Amém ou não? Quando alguém de igual para igual na sociedade, posição igual, se encontrava na rua naquela época, o que eles faziam? Beijavam o rosto. Quando o pai chega e abraça o filho, ele já impediu o filho de se colocar como escravo, porque o filho não pôde se prostrar. Ele já impediu o filho de beijar a mão, se colocar com alguém inferior, mas ele segura o menino no pescoço e começa a beijar o rosto do filho. A Bíblia diz que ele beija sem parar. Ele está dizendo: filho, eu estou te recebendo de igual para igual. Não importa o que você fez, eu te amo. Não importa o que você fez, você é meu filho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que isso podia receber pelo menos um aleluia melhor, amém ou não? Um glória a Deus melhorado, isso poderia. O pai não condenou. O pai não condenou. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui estão entendendo a mensagem? Digam aleluia. Aleluia. Então o pai não condena, ouça isso. O pai não condena, ele abraça, ele manda trazer uma sandália para o filho, amém ou não? Amém. Agora, vou te contar um segredo aqui, fresquinho que eu aprendi. Quando Moisés, na lei, ele chega diante do Senhor para receber a lei, o que Deus manda Moisés fazer? Tirar as sandálias. Na graça, aquele pai representa Deus, amém ou não? Quando ele encontra o filho, qual é a primeira coisa que ele manda fazer? Põe sandália no pé dele. É filho, isso não é escravo, é diferente. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, irmãos, não houve condenação. Sabe por que não houve condenação? O próprio apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 8, ele começa o capítulo 8 falando algo que conclui o 7. Porque o 7, Paulo, ele está falando o seguinte: olha, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, e o mal que eu detesto é esse que eu faço. Olha, não há bem nenhum na minha carne, olha, não tem nada de bom em mim. Mas aí ele começa o 8 dizendo: mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Em algumas versões aí está escrito assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas esses que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, isso no original não existe. Se você for ler as versões, você vai ver que, se eu não me engano, é só a corrigida que tem isso. Mas as outras não tem. Porque isso está entre colchetes, porque isso no original não tem. Por quê? Porque não há condição para não haver condenação sobre a tua vida. A única condição para que não haja condenação na tua vida é estar em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí talvez você chega para mim e fala assim: ei, preste atenção, olha para mim. Talvez, eu só estou acabando, tá, irmão? Talvez você chegue para mim e fale assim: mas pastor, então essa igreja vai virar o ó do Borogodó. O negócio aqui agora, pastor, vai arrepiar. Agora o negócio, a tampa da chaleira vai voar. Agora é pecado para todo lado. Irmão, preste minha atenção. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Os irmãos estão conseguindo acompanhar a mensagem, amém ou não? Os irmãos estão conseguindo entender a mensagem, amém ou não? Romanos 6,14. Só quem achou, diga amém. Porque o pecado não terá o quê?
Não terá o quê? Domínio sobre quem? Sobre vós. Então olha para o irmão que está do teu lado, o mais bonito. Usa a fé agora, irmão. Usa bondade, amor. Olha para esse irmão que está do teu lado. Leia esse versículo para ele. Diga, porque o pecado não terá domínio sobre você. Mas por que é isso que o pecado não vai mais me dominar? Está escrito aqui, porque você, diga, porque você não está debaixo da lei. Debaixo da lei. Agora olha para mim aqui. O que a lei é? O ministério da lei é ministério de pedra, condenação e morte. Então a condenação, as pedradas de acusação, isso é o que? Lei, diga lei. Diga lei. E quando você faz isso, o que acontece? O pecado ele tem domínio sobre você, sim ou não? Sim, porque ele está dizendo aqui o seguinte: o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então vou traduzir para o português claro isso aqui, amém ou não? Quando você tem ministério de condenação, acusação, pedrada, morte, o pecado reina. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E por que então o pecado agora não pode mais exercer domínio sobre a tua vida? Porque você não está mais debaixo de condenação, você não está debaixo de acusação, mas você está debaixo da graça. Diga graça. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém? Sabe por que então o pecado ele exercia domínio para aqueles que estão debaixo da lei? Abre a sua Bíblia comigo aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que está escrito aqui. Eu já estou acabando, irmãos, eu te prometo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 56. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. O que está escrito aqui? O aguilhão, ou seja, o ferrão da morte é o e a força do pecado é a graça. Não é isso que está escrito? E a força do pecado é a não condenação. É isso que está escrito? Então a força do pecado é a? Então quanto mais você proíbe, mais te dá vontade de pecar. É isso que a Bíblia está dizendo. Sim ou não? Quanto mais condenação, mais vontade de pecar. É o que eu costumo dizer. É verdade ou não? É o exemplo que eu vou dar aqui pela 19ª vez esse mês. Você entra por aqui, vai no banheiro. Na porta do banheiro está escrito assim: ao entrar não olhe para cima. O que vai acontecer? Hein? É assim ou não é? Mas se não tiver a placa, o que acontece? Você já reparou a cor do nosso teto ali, irmão? É branco, é de PVC. Mas se eu colocar lá, não pode, o que acontece? Vocês já viram aquela pegadinha que o cara passa a ter uma cabine e coloca assim, ó, não olha esse buraquinho, você já viu? Já viu? O que acontece? O cara passa e olha a plaquinha, ele estava passando direto, ele olha para um lado, olha para o outro, aí coloca a cara lá, aí toma uma tortada. É isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não? Então preste bem atenção. A condenação e a acusação é força para o pecado. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Quanto mais lei tem dentro da igreja, mais pecado tem. Vou repetir. Quanto mais lei tem dentro da igreja, mais pecado tem. Então o que Jesus faz com aquela mulher? Vamos voltar para a mulher. Cadê os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? O que ela responde? Não, Senhor. Então Jesus diz para ela assim: ei, olha para mim.
vai e não peques mais, porque eu também não te condeno. Foi isso que Jesus falou? Sim ou não? Não foi, irmão. Ele não disse, vai e não peques mais, que eu também não te condeno. Ele disse o contrário. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A ordem dos textos precisam ser observada. O que dá força para ela não pecar mais é a não condenação. Você está entendendo ou não? Então quando Jesus diz assim, olha, vai e não peques mais, ele estava dando a ela o quê? Tudo o que ela precisava para não pecar mais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas qual tem sido a mensagem dos nossos púlpitos? Não peque que eu não te condeno. É verdade ou não? Não peque, não tem condenação. Jesus está dizendo para você hoje, não tem condenação, por isso não peque. Então a graça, ela não dá força para o pecado. A graça, ela não incentiva o pecado. Pelo contrário, a graça, ela habilita você a vencer o pecado. Quando você tem o entendimento de que você é amado por Deus, devolver um dízimo, você não faz isso porque é obrigação. Você diz, eu sou tão amado que eu vou dar o meu dízimo. Eu sou tão amado que eu vou ofertar. Eu sou tão amado que eu não consigo mais fornicar. Eu sou tão amado, Deus me perdoou tanto que eu não quero mais saber de caminhar em adultério, em mentira, em fofoca. Eu não quero mais. Por quê? Porque Deus me ama. Amém ou não? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora. Em nome de Jesus.